Olha, gente, eu preciso começar essa história contando quem eu era, tá? Para vocês entenderem a queda, precisam saber a altura do salto. Eu sou o Rubens. Ou melhor, eu era o Rubens, o dono da padaria Elite, ali na região chique de São Paulo. Não era padaria, não, era boutique de pão. A gente não vendia pão francês, a gente vendia baguete artesanal de fermentação lenta. Entendeu a diferença? Minha padaria era um luxo só. Mármore italiano na bancada, ar-condicionado no ponto para manter o chocolate trufado firme e os atendentes, treinados para sorrir, mas manter a distância, sabe? Cliente de lá não queria intimidade, queria exclusividade. Queria pagar caro e sentir que o dinheiro dele valia o status. Eu me orgulhava disso. Passava o dia na minha sala, de onde eu via tudo pelo vidro espelhado. Eu era o rei do meu reino. Eu comecei do zero, limpando o chão de padaria na periferia, mas eu ralei e fiz o meu nome. E quando a gente faz o nome, a gente acha que tem o direito de julgar quem não chegou lá. A padaria Elite era meu troféu. Tudo ali era perfeito. Os croissants folhados que pareciam joias, o cheiro de café gourmet invadindo a rua. As pessoas faziam fila para pagar R$ 25 num pedaço de bolo. 25, viu? Eu estava nadando em dinheiro e, o melhor, me sentindo invencível. E aí, foi numa terça-feira. Dia normal, movimento de fim de tarde, a turma chique saindo do trabalho e parando para levar o pão da janta. Eu estava ali fiscalizando, vendo se a vitrine de doces estava impecável. Minha maior preocupação era se a mousse de maracujá tinha a textura certa. Foi quando ele apareceu. Eu o vi da minha sala, passando pela porta de vidro que era sempre mantida fechada, para não entrar poeira da rua. Ele era o oposto de tudo que a Elite representava. Era um homem de uns 60 anos, magro, esquelético mesmo. A barba, branca e maltratada, cobria a maior parte do rosto, e os olhos... os olhos dele eram a única coisa que parecia viva, com uma tristeza tão profunda que dava para sentir o frio da rua só de olhar. As roupas dele eram trapos, sabe? Aquelas roupas que a gente vê nos mendigos debaixo dos viadutos, sujas de terra e de chuva antiga. E o cheiro, mesmo com o ar-condicionado potente, quando ele abriu a porta, um sopro de rua, de suor e de fome, entrou. Ele não era um pedinte agressivo. Ele parou bem na entrada, meio acanhado. Parecia até com medo de sujar o piso de porcelanato. Eu já fiquei puto na hora. Pensei, pronto, mais um para estragar o ambiente. Será que a segurança não viu esse cara? Minha regra era clara. Na Elite, a gente não aceitava esmola. Não era caridade, era negócio. E gente pobre afastava cliente rico. Simples assim. O balcão estava cheio. Tinha a dona Elvira, esposa de um advogado famoso, escolhendo pães integrais. Tinha o Maurício, o empresário do ramo imobiliário, tomando um café expresso. Gente que gastava por dia o que o coitado ali não via em um mês. O homem deu um passo hesitante. Ele olhou para o balcão, onde os pães estavam empilhados. Não eram pães comuns, eram obras de arte. O pão italiano com a casca crocante, os brioches dourados. Ele olhava como se estivesse vendo ouro. Ele se aproximou do balcão e a atendente, a Patrícia, que era novinha e ainda não tinha a casca que eu exigia, fez uma careta de nojo, mas tentou disfarçar. "Com licença, moça." A voz dele era rouca, fraca. Parecia que fazia dias que ele não bebia água. Patrícia, olhando por cima, respondeu, já com a mão no telefone, pronta para chamar o segurança. "Pois não? O senhor deseja alguma coisa? Eu só queria um pão. Um pãozinho, moça. Qualquer um. Eu tô com uma fome que tá doendo aqui dentro." Ele colocou a mão no estômago, num gesto de dor real. Eu, lá da minha sala, vi tudo. E aí a Patrícia, seguindo o protocolo, olhou para trás, para onde eu estava. Ela hesitou. Deu para ver a pena nos olhos dela. A Patrícia vinha de família humilde, ela sabia o que era aperto.
Mas eu fiz um gesto firme com a cabeça, um não silencioso e duro. A Patrícia engoliu em seco. Virou-se para o homem e a voz dela ficou mais fria. Sinto muito, senhor. Nós não distribuímos produtos e nós não aceitamos pedintes aqui dentro. A essa altura, o burburinho na padaria tinha parado. O silêncio era tenso. Dona Elvira parou de olhar os pães e olhou o homem com desdém, como se ele fosse um rato. Maurício revirou os olhos, impaciente. Aquele tipo de gente não suporta a visão da miséria, estraga o apetite deles. E eu concordava plenamente. O homem não se ofendeu na hora. Ele só balançou a cabeça devagar, como se já esperasse a rejeição, mas tentou de novo, com uma súplica de dar dó. Moça, por favor, não precisa ser um desses pães caros, não. Sei que vocês têm os restos, o que vai pro lixo. Qualquer pedacinho só para me enganar a barriga. Eu não tenho 1 centavo, eu juro que não me incomodo mais. A Patrícia olhou para mim de novo, implorando com os olhos, tipo, Rubens, é só um pão velho, a gente joga fora no final da noite. Mas eu não podia permitir. Não era pelo pão, era pelo princípio. Se eu desse um pão a ele, amanhã teriam 10, depois 100, e a padaria Elite viraria ponto de encontro de necessitados. Isso desvalorizava meu investimento, manchava minha marca. Saí da minha sala, andei até o balcão, com a minha melhor camisa social, o cheiro do meu perfume caro contrastando com o cheiro da rua que vinha dele. Eu precisava mostrar quem mandava. Bati a mão na bancada de mármore, fazendo um barulho seco. Patrícia, volta para o seu trabalho. Deixa que eu resolvo. Eu me virei para o homem, que parecia menor ainda perto de mim. Eu estava com raiva, com aquela raiva de quem tem a vida resolvida e se sente incomodado pela desgraça alheia. Escuta aqui, meu amigo. Eu falei alto, para todo mundo ouvir, para que todos os meus clientes soubessem que eu tinha pulso firme. Isso aqui não é albergue nem sopão da igreja. Isso aqui é a padaria Elite. Sabe o que significa Elite? Significa que tudo aqui é pago, e pago caro. O homem tentou falar, a boca seca. Senhor, eu só... Cala a boca! Eu o interrompi sem paciência. Você está fedendo e está espantando meus clientes. Você acha que eu gastei uma fortuna em equipamento importado para ficar dando esmola? O pão que você está pedindo custa mais de R$ 10 a unidade. Você não tem R$ 10, não tem R$ 1, não tem nada. E se você não tem nada, você não tem o que fazer aqui. A cara dele ficou branca, não de raiva, mas de humilhação profunda. Era visível que ele estava morrendo de vergonha na frente daquele monte de gente elegante. Dona Elvira tossiu, aprovando minha atitude. Maurício pegou a carteira de couro e pagou a conta, apressado, querendo sair dali logo, como se a pobreza fosse contagiosa. Eu continuei, sem dó. O lixo que a gente joga fora, meu amigo, é para ser jogado fora. Não é para alimentar gente que não quer trabalhar. Se você quer comer, vai procurar emprego, vai fazer faxina, vai fazer alguma coisa útil em vez de ficar implorando na porta dos outros. Agora, vaza. E se eu te pegar de novo aqui, eu chamo a polícia. Eu juro que naquele momento eu senti um poder imenso. Eu estava defendendo meu patrimônio, minha filosofia de vida. O mundo é dos espertos, dos que trabalham e dos que pagam. Quem é fraco, que se dane. O homem não disse mais nada. Ele se encolheu. Seus olhos, que antes tinham a súplica da fome, agora tinham algo diferente. Não era ódio, era uma tristeza tão grande, misturada com uma dignidade estranha, que me fez sentir um calafrio. Mas eu ignorei. Ele deu um passo para trás, virou-se lentamente e caminhou para a porta. Quando ele estava quase saindo, ele parou e olhou por cima do ombro, diretamente para mim. Nossos olhos se encontraram, e foi aí que aconteceu a coisa que, hoje, me tira o sono. Aquele olhar não era de um mendigo rejeitado,
Era um olhar de juízo, um olhar que parecia ver através da minha camisa cara, através do meu mármore, e atingir a podridão que estava no meu coração. E ele falou uma coisa, baixinho, mas que ecoou no silêncio da padaria. O pão que alimenta a alma tem mais valor do que o pão que enche a barriga, meu filho. Você negou o alimento que eu pedia, mas o alimento que você vende, amanhã ele não vai servir para ninguém. Foi só isso. Uma frase simples, quase um lamento. E ele saiu. A porta se fechou. E o silêncio durou uns 3 segundos. Aí, Dona Elvira quebrou o gelo. Nossa, Rubens, que horror! Esses tipos não têm respeito. Fez muito bem em botar ele para correr. Eu dei um sorriso forçado, orgulhoso. Claro, Dona Elvira. Aqui é a elite. A gente mantém o padrão. Mas por dentro, eu estava incomodado. A frase dele tinha me pegado. Amanhã ele não vai servir para ninguém. Que papo de maluco era aquele? Pão é pão. Se for bem guardado, dura dias. E o meu estoque era renovado a cada madrugada. Eu rapidamente afastei o pensamento. O cara era só um mendigo faminto, frustrado, falando bobagem de quem não tem nada a perder. O resto da tarde seguiu normal. Eu repreendi a Patrícia por ter demonstrado fraqueza, ensinando que no mundo dos negócios o coração tem que ser de pedra. Fechamos a padaria às 10 da noite. Eu conferi o caixa. Um dia excelente. Passei pela área de estocagem. Os carrinhos de pão francês, as bandejas de focaccia, os sacos de farinha especial importada. Tudo em ordem, tudo fresco, pronto para ser vendido no dia seguinte. Nossa produção era feita nas madrugadas, mas uma parte grande do estoque de pães mais elaborados era resfriada e finalizada de manhã. Tudo perfeito. Eu tranco a porta de aço, entro no meu carro importado e vou para casa, no meu apartamento de luxo, com a sensação de dever cumprido. Eu tinha defendido meu império de um invasor sujo. Eu era o vencedor. Naquela noite, eu dormi o sono dos justos, o sono de quem tem a consciência tranquila. Ou, pelo menos, a carteira cheia. Eu nem imaginava que aquele homem, aquele pedinte que eu humilhei por causa de um mísero pão de 10 reais, era a chave para a minha ruína. E que quando o sol nascesse sobre São Paulo, a minha elite ia virar pó. O pesadelo começou antes de o sol nascer. Meu celular tocou às 4:30 da manhã. Era o Mário, o padeiro-chefe, o cara que eu pagava uma fortuna para garantir que a massa de fermentação natural estivesse sempre perfeita. Eu atendi, com a voz embargada de sono. Alô? Mário, que inferno é esse, cara? A voz do Mário estava tensa, quase chorosa. Rubens, pelo amor de Deus, você precisa vir para cá agora. Aconteceu uma coisa horrível. Eu levantei na hora. Pensei, roubo, assalto. É a única coisa que me faria sair da cama de madrugada. O que foi? Levaram o quê? O caixa? Não é roubo, Rubens. É pior, é com o pão. Com o pão? Como assim? O que houve com o pão, Mário? Você estragou a receita? Se você estragou a massa de ciabatta, eu te demito por justa causa. Não, Rubens, não é a massa. Tudo que foi feito ontem, o que sobrou, o que estava pronto para ir para o forno hoje de manhã. Tudo. Tudo o quê, Mário? Fala logo. Azedou. Eu fiquei em silêncio por um momento, tentando processar a palavra. Azedou. Mário, você tá maluco? Pão não azeda assim do nada. No máximo fica duro. Eu sei, Rubens, mas o cheiro é como se tivesse apodrecido em 1 segundo. É um cheiro de vinagre velho, de coisa podre que tá tomando conta da padaria inteira. E o pior, a massa que estava descansando para ser assada agora de manhã, ela derreteu, virou água. Eu senti um frio na espinha. Não era possível. Eu tinha sistemas de refrigeração de ponta. Minha farinha era a melhor do mercado. Eu tô indo para aí agora, Mário. Não toca em nada. Vesti a primeira roupa que vi, peguei a chave do carro e desci. O trajeto até a padaria parecia durar uma eternidade. Minha mente estava trabalhando em 1000 por hora, tentando encontrar uma explicação lógica.
Sabotagem? Problema na energia? Nunca, em 20 anos de carreira, eu tinha ouvido falar de um estoque inteiro de pão azedando instantaneamente. Quando eu cheguei na rua da padaria Elite, ainda estava escuro, mas já dava para sentir o cheiro. Não era um cheiro de pão velho, era um cheiro nauseante, ácido, de putrefação. Um cheiro que grudava na garganta. Mário e os outros padeiros estavam na calçada, de braços cruzados, com caras de espanto. Assim que eu saí do carro, Mário veio até mim, pálido. Rubens, juro por Deus que eu nunca vi nada igual. Eu nem dei atenção a ele. Corri para a porta e destranquei. Assim que eu entrei, o cheiro me atingiu como um soco. Era insuportável. Liguei as luzes. A cena era inacreditável. Os pães. O pão francês, que deveria estar crocante e pronto para a venda, estava mole, viscoso, com manchas esverdeadas. O pão de forma parecia ter sido mergulhado em ácido, deformado e escorrendo líquido azedo. E o pão italiano, o meu carro-chefe, que levava horas de preparo e era o símbolo da minha elite, ele estava preto em algumas partes e exalava um vapor horrível. Eu fui até a câmara fria, onde guardávamos os croissants folhados. Abri a porta e o cheiro lá dentro era ainda pior, concentrado. Os croissants não estavam só estragados, eles estavam desintegrados. Pareciam ter apodrecido em alta velocidade, como em um filme de terror. Mas o que diabos é isso, Mário? Eu gritei, sentindo a bile subir pela minha garganta. Não sei, Rubens, a gente checou tudo. A temperatura está normal, a farinha está lacrada, nada externo justifica isso. Eu fui para a área de preparo, onde as massas estavam descansando. O Mário tinha razão. A massa de pão, que era firme e elástica, tinha se liquefezido. Era uma poça de líquido cinza e bolhas fedorentas. Eu estava em pânico. Isso não era perda de um dia. Era um desastre total. Era como se a padaria tivesse sido amaldiçoada. E foi aí que a frase me atingiu como um raio. O alimento que você vende, amanhã ele não vai servir para ninguém. O mendigo, o pedinte. Eu me lembrei perfeitamente do olhar dele, daquele tom de lamento e da sua profecia estranha. Eu tinha negado um pão simples a um homem faminto, e agora todos os meus milhares de pães estavam inutilizáveis. Mário, você se lembra de ontem, no final da tarde? Perguntei, sentindo a voz tremer. Aquele homem, o mendigo que estava na porta. Mário fez uma cara de quem estava tentando lembrar de algo insignificante em meio ao caos. Ah, lembro. O senhor mandou ele sair. Ele disse alguma coisa? Ele murmurou algo. Que o pão não ia servir para nada. Eu achei que ele estava falando besteira. Eu cambaleei para trás, esbarrando numa prateleira de farinha. Não era besteira, Mário. Não era besteira. Eu estava desesperado. A minha mente, que sempre foi racional e focada em lucro, estava entrando em colapso. Eu precisava de uma explicação científica, mas tudo ali gritava maldição. Eu passei a manhã inteira tentando resolver o problema. Chamei a vigilância sanitária. Eles vieram, fizeram testes e a conclusão foi bizarra. Não havia contaminação externa, não havia vazamento de gás tóxico e a farinha e os ingredientes secos estavam perfeitos. O problema estava apenas nos produtos que estavam prontos ou em processo de fermentação. Era como se o processo de vida do pão, a fermentação, a levedura, tivesse sido revertido instantaneamente para a putrefação. A notícia se espalhou na rua. O cheiro era tão forte que os vizinhos começaram a reclamar. Eu tive que tomar a decisão mais dolorosa da minha vida: descartar todo o estoque. Centenas de quilos de farinha, manteiga importada, ovos e, principalmente, centenas de pães, o resultado de um dia inteiro de trabalho e uma fortuna em ingredientes. Foi um show de horrores. Tivemos que jogar fora tudo, e o caminhão do lixo mal conseguia levar o volume.
Os vizinhos viam o luxo da padaria Elite sendo jogado em sacos pretos e cochichavam. No final do dia, a padaria estava vazia e limpa, mas o prejuízo era astronômico. Não era só o custo dos ingredientes, era o dia de vendas perdido, a humilhação pública e, pior, a dúvida: o que aconteceria amanhã? Eu decidi que era um caso isolado, uma coincidência infeliz. Talvez um lote de fermento estragado que afetou tudo. Eu pedi um carregamento novo, de outro fornecedor, e mandei Mário e a equipe fazerem uma limpeza profunda, desinfetando cada canto. Eu insisti. A produção tinha que recomeçar à noite. Eu não podia parar. A padaria Elite não podia falhar. Mário estava hesitante, mas fez o que mandei. Eles trabalharam a noite toda, com ingredientes novos, equipamentos limpos e sob minha supervisão neurótica. Eu fiquei lá, sentado na minha sala, sem dormir, observando o processo. A massa estava linda, a levedura agindo perfeitamente. O cheiro de pão fresco começava a tomar conta do ambiente. Eu respirei aliviado. Foi só um susto, Rubens, pensei. Coisa de maluco, o mendigo não tem poder nenhum. Às 5 da manhã, os primeiros pães franceses saíram do forno. Estavam perfeitos, crocantes, cheirosos. Mário os colocou na estante de resfriamento. Eu fui para casa, exausto, mas vitorioso. O problema estava resolvido. Dormi por 3 horas e voltei para a padaria às 8, pronto para enfrentar o dia e provar que a padaria Elite era indestrutível. Abri a porta e o cheiro me atingiu de novo. Não era o cheiro de fermento e farinha. Era aquele cheiro ácido, putrefato, de vinagre e desespero. Mário estava na porta da minha sala com os olhos vermelhos. Ele nem precisou falar. Eu corri para o balcão. Os pães que tinham saído do forno 3 horas antes, que estavam perfeitos, agora estavam na mesma situação do dia anterior. Moles, viscosos, azedos. Eu gritei, um grito de raiva, de incredulidade, de terror. Não! De novo não! Eu peguei um dos pães franceses. Ele desintegrou na minha mão, deixando um resíduo gosmento e fedorento. A maldição tinha voltado, e dessa vez eu soube. Não era farinha, não era fermento, não era temperatura, era ele, o homem. Eu tinha humilhado a fome, e agora a fome estava me cobrando. Eu perdi a cabeça. Comecei a chutar os sacos de farinha, derrubar as bandejas. Eu era o rei destronado, vendo meu reino apodrecer na minha frente. A padaria Elite, o símbolo do meu sucesso, estava sendo destruída, pão, por uma força que eu não conseguia entender. E a única pista era a lembrança daquele olhar triste e julgador, de um homem que só queria um pedaço de pão. Naquele segundo dia, a cidade inteira soube. A padaria Elite fedia a fracasso. E eu soube que, se eu não encontrasse aquele homem, eu perderia tudo. E não demorou para que a falência batesse na minha porta. Mas essa é só a parte triste da história. O que veio depois, o que o homem realmente era, e a forma como a cidade reagiu à minha queda, aí sim é a parte que chocou o Brasil. Eu ainda não sabia, mas eu estava prestes a descobrir que eu tinha chutado o santo na porta da minha igreja. Eu juro para vocês, gente, que se eu tivesse um revólver na mão naquele momento, eu teria atirado no meu próprio estoque. Era raiva, era desespero, era a humilhação de ver o meu império sendo dissolvido em gosma fedorenta. Eu berrei na padaria. O Mário, que era padeiro há 30 anos, estava chorando num canto. A Patrícia, coitada, estava na porta, branca, segurando o vômito. Mário, chama um químico! Chama um biólogo! Isso tem que ter uma explicação! Rubens, não tem! Mário respondeu, a voz embargada. O químico veio ontem e disse que não era nada. É alguma coisa que não é daqui. Eu sabia o que ele queria dizer. Não era daqui, era de outro lugar. Era coisa de Deus ou do diabo, e eu tinha certeza de quem eu tinha ofendido. Naquele dia, foi o caos total.
A padaria Elite já não era mais a boutique do pão. Era o mausoléu do fermento. O cheiro era tão forte que a rua foi interditada. Os clientes, aqueles mesmos que me davam tapinhas nas costas e elogiavam meu sucesso, agora passavam de carro com o vidro fechado, fazendo cara de nojo. Eu mandei jogar fora o segundo estoque inteiro. O prejuízo dobrou. Em 2 dias, eu tinha perdido o equivalente a 6 meses de lucro. O dinheiro que eu tinha guardado estava indo embora só para pagar o descarte, a limpeza e o salário dos funcionários que, francamente, já estavam prontos para pular fora. E aí começou a parte mais difícil, a queda pública. No 3º dia, eu tentei de novo, mas dessa vez eu não fiz pão. Eu comprei um bolo pronto de uma confeitaria famosa, um bolo de chocolate caríssimo, e coloquei na vitrine. Pensei, o bolo não tem fermento, não tem levedura, não vai azedar. Abri a padaria com a vitrine vazia e o bolo lá, solitário. A primeira cliente que entrou foi a dona Elvira. Ela veio provavelmente por pura curiosidade mórbida. Rubens, que horror esse cheiro, meu Deus! O que está acontecendo aqui? Eu tentei um sorriso, mas parecia uma careta. Um problema técnico, dona Elvira, mas o bolo de chocolate está fresco. Ela se aproximou da vitrine, olhou o bolo. E aí, o bolo começou a murchar. Não foi lento, gente. Foi na minha frente, na frente dela. O chocolate perdeu o brilho, a cobertura começou a escorrer e o bolo desabou sobre si mesmo, como se tivessem tirado o ar dele. Em 10 segundos, o bolo de R$ 1.000 virou uma massa disforme e o cheiro azedo, que parecia ter dado uma trégua, voltou com força total. Dona Elvira gritou, não de susto, mas de ofensa. Mas que pouca vergonha é essa, Rubens? Isso é um lixo. Ela saiu correndo e eu soube que era o fim da linha. Não era só o pão, era todo alimento que passasse pela padaria Elite. Eu fechei as portas, coloquei uma placa de fechado para reformas urgentes, mas no fundo eu sabia que era fechado para maldição divina. Na minha sala, eu estava sozinho. Olhei para o vidro espelhado, onde eu costumava ver os clientes ricos e me sentir o rei do pedaço. Agora eu via meu reflexo, suado, com a camisa amarrotada e o desespero nos olhos. Eu tinha perdido tudo. O banco já estava ligando, os fornecedores estavam me processando e a minha marca estava desmoralizada. Eu tinha que encontrar o homem, não pelo pão, mas pela minha alma. Eu precisava desfazer aquilo. Eu precisava me ajoelhar e implorar se fosse o caso. Mas como eu encontraria um mendigo anônimo na selva de pedra que é São Paulo? Eu engoli meu orgulho, que era maior do que o Cristo Redentor. Eu liguei para o Mário e para a Patrícia, que já tinham me largado. Eu preciso de ajuda. Vocês lembram do rosto dele, onde ele costumava ficar? Mário disse que nunca tinha visto o homem antes. Patrícia, no entanto, lembrou de um detalhe. Ele estava vindo da direção da Rua Augusta, Rubens. Ele parecia ter saído debaixo do viaduto que fica perto da Consolação. A Rua Augusta. O viaduto. Lugares que, na minha vida de luxo, eu só cruzava de carro, com as portas trancadas. Naquela mesma noite, eu troquei a minha roupa social por uma calça jeans velha e um moletom sem marca. Deixei meu carro na garagem e peguei um táxi. Eu, o Rubens da Elite, indo caçar um mendigo debaixo do viaduto. A ironia era tão grande que me dava náuseas. Cheguei perto da Consolação. O cheiro de urina e esgoto misturado com fumaça de carro me atingiu. Era um mundo que eu tinha ignorado a vida inteira. Um mundo que eu tinha condenado. Eu andei lentamente, olhando para os grupos de moradores de rua que se aninhavam sob lonas e papelões. Eu estava assustado. Eles me olhavam com desconfiança, me vendo como um intruso. E eu era. Eu tentava descrever o homem. Barba branca, magro, olhos muito tristes. As respostas eram sempre as mesmas. Barba branca?
Tem uns 10 aqui com barba branca, moço. Magro. Todo mundo aqui é magro, a fome aperta. Eu ofereci dinheiro, R$ 100 para quem me desse uma pista. Aí sim, os olhos brilharam. Mas não deu resultado. Eles pegavam o dinheiro e apontavam para o lado errado, ou inventavam histórias. Eu estava sendo roubado por desespero. Eu passei a noite inteira na rua. Eu não dormia debaixo de um teto sujo há mais de 20 anos. Eu vi a miséria de perto. Não a miséria que a gente vê na TV e muda de canal. A miséria real, que congela a alma. Eu voltei para casa ao amanhecer, derrotado e fedendo a rua. A padaria Elite estava lá, fechada, silenciosa, mas ainda com aquele hálito azedo de fracasso. Eu repeti a busca no dia seguinte. E no outro. Eu estava obcecado. Eu não estava mais buscando o homem para reverter a maldição do pão. Eu estava buscando ele para entender o porquê. O que ele era. Por que ele tinha tanto poder? Eu comecei a perguntar nos albergues, nas igrejas que distribuíam sopa. Eu estava virando o avesso da minha vida. Eu que fugia de gente pobre, agora estava implorando por informações na porta da igreja. Foi numa dessas manhãs perto da Sé que eu encontrei uma senhora. Ela estava distribuindo café com leite em copinhos de plástico. Eu me aproximei dela cansado, com a barba por fazer. Eu nem parecia mais o Rubens da Elite. Com licença, minha senhora, eu estou procurando um homem, barba branca, olhos tristes, ele é bem velhinho. Ela me olhou e os olhos dela eram gentis, mas perspicazes. Ela viu que eu não era dali, mas que eu estava quebrado. Muita gente assim por aqui, meu filho. O que você quer com ele? Eu fiz uma coisa muito errada. Eu o humilhei. E agora eu preciso pedir perdão. É urgente. A vida dele está ligada à minha. Ela suspirou, mexendo o café na panela. Ah, sim, você deve estar falando do seu Zeca. Meu coração deu um pulo. Zeca. Seu Zeca? Ele tem nome? Ele tem nome, sim, mas ele não é daqui, se é isso que você quer saber. Ele é um peregrino. Anda por aí. Só aparece quando precisa. Precisa de quê? De comida? A senhora me olhou com uma doçura que me fez sentir ainda mais sujo. Não, meu filho. Seu Zeca não precisa de comida. Ele precisa é de um coração aberto. Eu fiquei confuso. Como assim? O seu Zeca, a gente já conhece ele há anos. Ele aparece de repente, sempre em algum lugar de muito movimento, onde tem gente que tem muito e gente que não tem nada. Ele nunca pede dinheiro, ele só pede uma coisa, o pão mais simples que tiver, e ele sempre pede para alguém que está muito bem de vida. O pão mais simples. Eu me lembrei, não precisa ser um desses pães caros, não. Sei que vocês têm os restos. A ficha caiu, mas não devagar. Ela despencou e me esmagou. Ele faz um teste? Não sei se é teste, meu filho, mas é um aviso. As pessoas que dão o pão a ele, mesmo que seja o último pedaço, elas prosperam. A vida delas melhora. E as que negam... as que negam... Ela balançou a cabeça triste. As que negam, o seu Zeca diz que o alimento delas vai secar, porque elas têm fartura na mesa, mas fome na alma. Eu senti um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da manhã. Era exatamente o que ele tinha dito. O pão que alimenta a alma tem mais valor do que o pão que enche a barriga. E onde ele está agora, minha senhora? Eu preciso encontrá-lo. Ele não fica muito tempo no mesmo lugar depois que a missão dele acaba. Se ele fez o que fez na sua padaria, ele já foi embora. Missão? É, meu filho. O seu Zeca não é um mendigo comum. Ele é o peregrino. Tem gente que diz que ele é um anjo disfarçado, mandado para testar a caridade das pessoas. Se ele te procurou, Rubens, é porque você estava precisando muito de uma lição. E parece que a lição foi dada. Eu desabei ali, na calçada. Não por causa da falência, mas pela revelação. Eu tinha chutado a misericórdia para fora da minha porta, achando que ela era lixo.
Eu passei o resto da semana em um frenesi. Eu voltei para todos os lugares que Patrícia e a senhora da Sé tinham mencionado. Eu andava pelos viadutos, pelos centros de distribuição de comida, mostrando a foto que eu consegui tirar dele. Era uma foto ruim, tirada por um cliente com o celular, que mostrava ele de costas saindo da padaria. Mas ele tinha sumido, desaparecido. Era como se a terra o tivesse engolido. Enquanto eu procurava o seu Zeca nas ruas, a padaria Elite morria oficialmente. O banco tomou conta do prédio. A reportagem saiu no jornal, não na coluna de economia, mas na coluna de bizarrices. Padaria de luxo, fede à falência. Mistério do pão azedo choca São Paulo. A história do mendigo foi contada de boca em boca. Eu não contei, mas a Patrícia contou. Ela contou para o Mário, que contou para a faxineira, que contou para o vizinho. Em pouco tempo, a cidade não estava mais falando do pão azedo. Estavam falando da minha arrogância. Eu virei o vilão da história. O homem que, em meio à riqueza, negou um pão de migalhas a um velho. Meus clientes sumiram, claro. E os poucos que me encontravam na rua me olhavam com pena, ou pior, com aquele desdém que eu costumava ter pelos outros. Eu perdi o apartamento, o carro, a padaria. Em menos de um mês, eu estava morando de favor na casa da minha irmã, no Tatuapé, um bairro que eu desprezava quando era o Rubens da Elite. Eu estava quebrado. Mas, ironicamente, a fome que eu estava sentindo não era a de comida. Era a fome do perdão. Eu não conseguia comer direito. Toda vez que eu via um pão, eu lembrava daquele cheiro azedo e da cara do seu Zeca. A comida tinha perdido o sabor para mim. Minha irmã, a Lúcia, tentava me ajudar. Rubens, come alguma coisa. Você vai ficar doente. Não consigo, Lúcia. Eu neguei o alimento. Agora o meu corpo rejeita. Eu estava definhando. Fisicamente, eu estava ficando parecido com o seu Zeca. Magro, barba mal feita e os olhos... os meus olhos estavam cheios da mesma tristeza que eu tinha visto nele. Eu não procurava mais luxo. Eu procurava o seu Zeca. Eu precisava encontrar a ponte entre a minha arrogância e a minha redenção. Aí, um dia, eu estava na Praça da Sé de novo, sentado num banco, olhando para o movimento. Eu não tinha mais R$ 100 para dar de esmola. Eu só tinha a minha história. Eu estava quase desistindo da busca. Eu pensei, ele é um fantasma. Ele não existe de verdade. Eu enlouqueci. Mas aí, um garoto de rua, desses que vendem bala no farol, se aproximou de mim. Ele tinha uns 10 anos, sujo, mas com um sorriso esperto. Ei, moço, você não é o cara da padaria que azedou? Eu senti vergonha, mas confirmei. Sou eu. O pessoal fala de você, o cara que não deu o pão. É, sou eu. Ele me olhou de cima a baixo e vi que ele estava me avaliando, não com desdém, mas com curiosidade. Você está procurando o seu Zeca, né? Meu coração disparou tanto que eu achei que ia ter um ataque. Você o conhece? Onde ele está? Eu te dou tudo o que eu tenho. Eu enfiei a mão no bolso e tirei os únicos 30 e poucos reais amassados que eu tinha. O garoto nem olhou para o dinheiro. Ele não gosta de dinheiro, moço. Ele gosta de gente que aprende a lição. E eu aprendi, eu juro que aprendi. Ele me mandou te procurar, eu congelei. Ele me mandou te procurar. O quê? Quando? Ontem de manhã. Ele estava tomando um café com a tia que vende bolo aqui perto. Ele me deu essa moeda aqui. O garoto abriu a mão e me mostrou uma moeda antiga, brilhante, que parecia ser de bronze. Ele disse, quando você vir o homem triste que perdeu o pão dele, entregue isso a ele e diga que ele precisa ir até onde a fome dorme e o perdão brota. Onde a fome dorme e o perdão brota? O que é isso? Que lugar é esse? O garoto deu de ombros com a inocência de quem só repete o que ouviu. Não sei, moço, mas ele disse que você ia saber.
e disse que era para você ir logo, porque a lição precisa ser concluída. Eu olhei para a moeda. Não era uma moeda comum. Tinha um desenho gravado, parecia uma espiga de trigo, e ela estava quente na minha mão. Onde a fome dorme e o perdão brota. Eu comecei a pensar, onde a fome dorme, debaixo dos viadutos, nas ruas, nos lugares mais abandonados. E o perdão brota? Em um lugar de caridade, de acolhimento. Aí, a memória da minha infância me atingiu. Quando eu era criança, antes de ser o Rubens da elite, eu morava perto de uma comunidade carente em São Paulo. E lá tinha uma instituição de caridade muito antiga, dirigida por freiras, que se chamava Casa de Santa Clara. Elas recolhiam os moradores de rua mais velhos e davam um prato de sopa e um lugar para dormir. Na minha época, a gente chamava aquele lugar de o Sítio do Pão, porque as freiras insistiam em fazer o próprio pão, mesmo que fosse duro e sem luxo, para alimentar quem estava na rua. Era o lugar onde a fome dormia e o perdão era oferecido diariamente. Eu não pensava naquele lugar há décadas. Eu tinha apagado a minha origem pobre da memória. Seu Zeca estava lá. Ele estava me esperando no lugar onde a caridade simples e genuína ainda existia. O oposto exato da minha padaria elite. Eu senti uma força nova. Peguei o garoto, agradeci e ele desapareceu na multidão. Eu segurei a moeda que parecia queimar minha palma e comecei a correr. Eu precisava chegar na casa de Santa Clara. Eu precisava encarar o seu Zeca. Eu precisava descobrir quem ele era de verdade e implorar pela minha vida, que agora valia menos que um pãozinho francês. Cheguei no Tatuapé, onde a casa de Santa Clara ficava escondida entre prédios antigos. Era um casarão simples, com um portão de ferro enferrujado. Eu bati no portão, ofegante. Uma freira de hábito antigo, com um rosto bondoso, abriu a portinhola. Pois não, meu filho. Eu estou procurando um homem. Um hóspede de vocês. Seu Zeca. Barba branca, magro. A freira sorriu, um sorriso que iluminou o rosto dela. Ah, sim. O seu Zeca. Um homem de Deus. Ele está aqui há alguns dias. Ele estava te esperando. Me esperando? Ele disse que precisava concluir uma visita. Entre, meu filho. Eu entrei no pátio. Era um lugar simples, mas limpo. O cheiro não era de café gourmet, nem de mármore caro. Era cheiro de sabão, de roupa limpa e sim de pão. Mas não o pão elaborado da elite. Era o cheiro de um pão simples, de trigo e água. O cheiro da subsistência. A freira me levou para uma sala de estar comunitária, onde alguns idosos assistiam à televisão. E lá, sentado numa cadeira de balanço, estava ele, o seu Zeca. Ele estava limpo. Suas roupas ainda eram simples, mas estavam lavadas e remendadas. A barba branca estava penteada, mas os olhos eram os mesmos, profundos, tristes e agora com um brilho de expectativa. Eu parei na porta. Eu, o ex-dono da padaria elite, estava diante do homem que tinha me arruinado, mas que, paradoxalmente, tinha me salvado da minha própria arrogância. A freira se retirou, deixando-nos a sós. Ele me olhou e sorriu, um sorriso que não era de escárnio, mas de compreensão. Demorou, Rubens. Pensei que o seu orgulho ia te manter na rua por mais tempo. Eu não conseguia falar. Eu caí de joelhos no chão de cimento frio, ali mesmo. Seu Zeca, me perdoa. Por favor. Eu fui um demônio. Eu te humilhei. Eu neguei o alimento. Eu perdi tudo. As lágrimas vieram quentes e abundantes. Eu chorei como não chorava desde criança. Não era choro de falência, era choro de arrependimento. Seu Zeca esperou que eu me acalmasse um pouco. Levante-se, meu filho. Eu não sou juiz. Eu sou só um mensageiro. Eu levantei, enxugando o rosto com as mãos. Fiquei em pé, de cabeça baixa. Mensageiro de quê? De Deus. Ele não confirmou, nem negou. Eu sou mensageiro da fartura e da simplicidade.
Eu sou enviado para ver se o coração das pessoas ainda tem espaço para o próximo. Você tinha um reino de pão, Rubens, e eu pedi só um pedaço. Você tinha o mundo, mas negou o mínimo. E por isso a maldição. Não é maldição, Rubens, é a lição da reversão. Você negou o pão do corpo, então o seu pão da vaidade apodreceu. O que não é dado não serve para nada. A vida que você construiu era oca. Se o seu pão não tinha caridade, ele não tinha vida. E a levedura da sua ganância o transformou em vinagre. Eu olhei para a moeda na minha mão. E agora? O que eu faço? Você pode desfazer isso? Eu posso ter a minha padaria de volta? Seu Zeca suspirou, e a tristeza nos olhos dele voltou. A padaria Elite já cumpriu o propósito dela. Ela foi o altar da sua soberba. Ela tinha que cair. Você não pode desfazer a lição, mas pode começar de novo. Como? Eu não tenho mais nada! Você tem a sua história. E você tem fome. A fome de quem sabe o que é precisar. Ele estendeu a mão para uma mesa simples ao lado. Havia uma cesta de vime coberta por um pano de prato. Pegue. Eu me aproximei. Ele tirou o pano. Dentro da cesta havia um pão. Não era o pão italiano crocante, nem o croissant folhado. Era um pão caseiro, rústico, com a casca rachada, mas com um cheiro maravilhoso de fermento de verdade. Este é o pão que a irmã Clara assa aqui. É o pão da partilha. Ele não é vendido, é dado. Ele tem o único ingrediente que faltava no seu, a humildade. Ele pegou o pão, partiu-o ao meio e me ofereceu uma metade. Você me negou o pão da sua fartura. Eu te ofereço o pão da minha simplicidade. Coma, e quando terminar, você vai começar a sua nova vida. Eu peguei o pedaço de pão. Eu estava tremendo. Levei-a à boca e mordi. O sabor era suave, honesto, e pela primeira vez em semanas eu senti o gosto de comida de verdade. Aquele pão não azedaria. Ele me alimentava de dentro para fora. Enquanto eu comia, ele me contou quem ele era. Ou melhor, o que ele representava. Ele era a prova. Ele era o teste que o universo mandava para aqueles que tinham esquecido de onde vieram. Você não me encontrará mais, Rubens. Minha missão com você está terminada. Mas a sua está apenas começando. Você não pode mais ser o dono da padaria Elite, mas você pode ser o Rubens, que aprendeu o valor de um pedaço de pão. Eu terminei de comer o pão e olhei para ele, sentindo uma paz estranha. O desespero tinha sumido. Eu prometo, seu Zeca. Eu prometo que vou ser um homem diferente. Ele assentiu, satisfeito. Então vá e use a sua experiência. O mundo precisa de mais gente que entende o que é ter fome. Eu me levantei e saí da casa de Santa Clara. Eu ainda estava falido, sem casa e sem carro, mas a humilhação tinha ido embora. Eu tinha o pão da redenção no estômago e a moeda de trigo no bolso. Eu não voltei para a casa da minha irmã. Eu fui direto para a padaria Elite. Cheguei lá e vi que já tinham tirado a placa. Era só um prédio vazio agora. Eu entrei no beco lateral onde ficava o lixo. E lá, jogada, estava a minha antiga placa de mármore com o nome Padaria Elite. Ela estava rachada, quebrada. Eu me sentei na calçada e comecei a pensar: o que eu faria agora? Eu era um padeiro. Eu entendia de fermento, de farinha, de calor. Mas eu não podia ter uma padaria de luxo. E foi olhando para os restos da minha ruína que a ideia nasceu. Eu não podia mais vender o pão caro da exclusividade, mas eu podia vender o pão simples da necessidade. Eu podia usar a minha habilidade para fazer o que seu Zeca fazia, alimentar a fome, sem perguntar o preço. Eu tinha perdido o nome, mas tinha ganhado a história. E a história, em São Paulo, vale mais que ouro. O que aconteceu depois que eu encontrei o seu Zeca e como a cidade reagiu à minha volta, aí sim é a parte que ninguém esperava. Eu tinha sido humilhado na frente do Brasil, mas agora eu ia construir algo novo, tijolo por tijolo, pão por pão.
E o seu Zeca, o peregrino, me deu a chance de fazer isso de um jeito que chocaria a todos, revelando o verdadeiro milagre por trás daquele pão azedo. A minha falência não era o fim, era só o preparo para a massa nova. Continua. Eu não voltei para a casa da minha irmã naquele dia. Eu estava com o cheiro da casa de Santa Clara na roupa e o gosto do pão da freira na boca. E mais importante, a moeda de seu Zeca estava me queimando no bolso. Não era uma moeda de troca, era uma moeda de fé. Eu olhei para a padaria Elite, aquela casca vazia, e soube que a minha missão era ali. Não era reabrir o luxo, era enterrar a Elite e fazer nascer algo novo dos escombros. Liguei para a Lúcia, minha irmã, e usei a última gota de orgulho que me restava para pedir ajuda. Lúcia, eu preciso de um favor. Eu não quero dinheiro para pagar dívida. Eu preciso de dinheiro para começar de novo. Não vai ser uma padaria de mármore, vai ser um carrinho. A Lúcia, que sempre foi a mais pé no chão da família, me ouviu em silêncio. Ela sabia que eu tinha chegado ao fundo do poço. E o fato de eu estar pedindo para trabalhar de novo e não para ostentar era a prova do meu arrependimento. Ela me emprestou o que tinha, o suficiente para comprar um forno pequeno, usado, que cabia num furgão velho que eu aluguei, e umas sacas de farinha simples, daquelas que eu desprezava na época da Elite. Eu não podia voltar para a região chique. A minha nova padaria tinha que nascer onde o seu Zeca me mandou, no meio do povo, onde a fome era real. Eu decidi montar a minha operação no Tatuapé, perto de onde a Lúcia morava, num ponto de grande movimento, mas sem a frescura da Elite. Eu não podia mais ser o Rubens. Eu tinha que ser o padeiro. O meu novo negócio não tinha nome chique. Eu pintei um letreiro tosco no furgão. O pão da partilha. Na primeira noite, eu trabalhei sozinho, suando em bicas no calor do furgão, misturando a massa. Eu não estava pensando em lucro. Eu estava pensando na textura, na casca, no cheiro honesto do pão de verdade. E enquanto a massa fermentava, eu segurava a moeda de seu Zeca, pedindo que aquele pão tivesse a bênção da simplicidade. Às 6 da manhã do dia seguinte, eu estacionei o furgão na calçada. Tirei as bandejas de pão francês, o pão simples, o de todo dia, e os pães caseiros. O cheiro era incrível. Era o cheiro da minha infância, não o cheiro forçado do meu luxo. Eu não tinha vitrine de mármore. Eu tinha uma mesa de cavalete e uma tábua de madeira. E o preço? Aí veio o choque que a cidade não esperava. Eu coloquei uma placa escrita à mão. Pão francês, R$1. Pão da partilha, R$5. Regra da casa. Se não puder pagar, leve. Se puder pagar mais, contribua para quem não pode. Era um sistema de confiança. Eu estava invertendo a lógica do mercado. Quando as pessoas começaram a passar, elas paravam, é claro. Não por causa do pão, mas por causa de mim. É o Rubens, o cara da padaria Elite. O que ele está fazendo aqui? Virou mendigo? As fofocas eram altas. Eu estava ali, com a camisa suada, a barba por fazer e o avental enfarinhado. Eu não era mais o rei. Eu era o aprendiz. A primeira pessoa a se aproximar foi uma senhora humilde. Ela olhou para os pães com os olhos brilhando. Moço, que cheiro bom, mas eu só tenho 50 centavos. Eu sorri, de verdade, pela primeira vez em meses. A senhora leva 2, minha amiga. E a gente arredonda para 50 centavos. Seja bem-vinda. Ela pegou o pão e a felicidade dela valia mais do que todo o meu antigo faturamento. Mas o verdadeiro teste veio quando os meus ex-clientes, aqueles que moravam na região chique e me reconheceram, começaram a aparecer. Eles vinham de longe, curiosos. Um deles, o Maurício, o empresário que revirou os olhos para o seu Zeca, parou o carro importado na frente do meu furgão. Rubens, que palhaçada é essa? Você está vendendo pão na rua? Eu olhei para ele, sem raiva, só com pena. Estou, Maurício, e estou vendendo o único pão que não azeda. O pão com humildade. Ele pegou um pão francês, meio desconfiado. Quanto custa essa miséria?
R$ 1. Mas se você quiser contribuir para alimentar quem não tem, fica à vontade. Maurício, acostumado a pagar 12 reais na minha baguete, ficou desnorteado. Ele me deu uma nota de 50 reais, mais por ostentação do que por caridade, e disse: fica com o troco. E vê se não azeda de novo, hein? Eu peguei o dinheiro e o coloquei numa caixa de madeira separada do meu caixa pessoal. O dinheiro para a partilha. O que chocou São Paulo não foi o meu fracasso, mas a minha atitude. O jornal que me detonou na semana anterior mandou um repórter. A reportagem não era sobre a falência, era sobre a redenção. O magnata do pão vira padeiro de rua e adota a caridade. Eles contaram a história do mendigo, sem saber que ele era o seu Zeca, contaram a minha arrogância e a minha queda. E agora eles mostravam o Rubens falido, mas feliz, fazendo o pão mais honesto da cidade. A história viralizou. As pessoas vinham de bairros distantes para comprar o pão da partilha. E não era só pelo pão, era pela experiência de participar de algo maior. Muitos ricos vinham, compravam 2 pães e pagavam 10 vezes o valor, sabendo que o extra ia para o caixa da partilha. E os pobres vinham, pegavam o pão e eu nunca lhes perguntava nada. Eu só entregava sorrindo. O pão que eu neguei ao seu Zeca, eu dava de graça todos os dias. Eu estava trabalhando 12 horas por dia, suando, cansado, mas o meu coração estava leve. A minha alma estava sendo alimentada. Um dia, a Patrícia, a atendente que eu tinha repreendido, apareceu no furgão. Rubens, eu soube o que aconteceu. Patrícia, eu sinto muito por ter sido um monstro com você. Não, eu que sinto. Mas eu vim aqui para te dizer que eu quero trabalhar com você. Não precisa me pagar o salário que você pagava na Elite. Eu quero trabalhar aqui, no Pão da Partilha. Ela virou minha sócia e minha consciência. E juntos nós transformamos aquele furgão numa pequena máquina de caridade. O milagre do pão azedo nunca mais aconteceu. O meu pão, o pão simples e honesto, durava o tempo que tinha que durar e nunca apodrecia. A levedura da humildade era o melhor conservante. 1 ano depois, eu não era mais milionário, mas eu tinha um negócio próspero. Eu ainda vendia no furgão, mas abri uma pequena loja, simples de tijolo à vista, chamada apenas A Partilha. Um dia, já com a loja funcionando e com filas na porta, mas filas de gente de verdade, não de gente querendo ostentar, eu estava no balcão, dando um pão de graça para um idoso. O idoso me olhou e sorriu. Parabéns, meu filho. Você aprendeu a lição. Eu olhei para ele. Ele não tinha a barba branca do seu Zeca, mas tinha um sorriso de quem sabia de tudo. O senhor conhece o seu Zeca? Eu sou um dos muitos que andam por aí testando corações. Seu Zeca cumpriu a missão dele. E ele me pediu para te entregar uma coisa. O homem tirou do bolso uma pequena embalagem de papel. Ele disse que você já pode guardar a moeda. O seu pão não azedará mais. Eu abri a embalagem. Dentro não havia dinheiro nem joia. Havia um pedacinho de pão, seco e duro, mas perfeitamente preservado. O pão que sobrou da cesta que ele me ofereceu na casa de Santa Clara. Era o pão da minha redenção. O homem piscou e se misturou à multidão. Eu entendi. O seu Zeca era mais do que um mendigo. Ele era a representação da caridade divina, que te testa no seu ponto mais fraco. Eu havia perdido a minha fortuna, mas havia encontrado o meu propósito. Eu guardei o pedacinho de pão e continuei a fazer o pão simples. Hoje, a história da padaria Elite é contada como uma lenda urbana em São Paulo. O prédio de mármore foi comprado por uma rede de fast food e cheira a fritura. Mas o meu negócio, A Partilha, prospera. Não é luxuoso, mas é o mais respeitado da região. E todos os dias eu separo uma cesta cheia de pães, o pão da partilha, e dou para as freiras da casa de Santa Clara. Eu nunca mais vi o seu Zeca, mas eu sei que ele está por aí, em algum lugar,
testando a generosidade de outro Rubens que se perdeu na ganância. E eu aprendi a lição mais valiosa. O verdadeiro luxo não está no que você guarda, mas no que você tem a coragem de dar. E o pão, gente, o pão só tem valor quando ele alimenta a barriga e principalmente quando ele cura a alma. Essa é a minha história, e eu sou grato por cada pão que azedou. Se não fosse por eles, eu ainda seria o Rubens da elite, um homem rico, mas podre por dentro. E vocês? Vocês teriam perdido essa história.